eu ressuscitei e eu estou aqui entre vós, pode vir tocar em mim. É osso, é carne e ainda tem mais. Para quem está duvidando, a mão está curada e o pé também. Pode vir tocar, pode vir pegar. E ainda tem mais, viu? Para vocês, pode preparar um banquete que eu estou com fome. Eu estou com fome, eu quero me alimentar. Eu estou morrendo de fome. Parece que Deus está dizendo: vai lá fora, vai comer aí, meu filho. Eu faço alguns dias que eu não como. Eu faço alguns dias que eu não posso me alimentar. Pode preparar a mesa que eu vou me alimentar com você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus está aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Meu Deus do céu. Alabaxura de Deus. Glória ao teu nome. Todos entregues aqui. É uma glória que me envolveu aqui. Pode preparar a mesa. Pode preparar a mesa. Eu estou com fome. Para vocês, agora eu tenho uma certeza. Os discípulos começam a se alegrar. Começam a preparar a mesa. A Bíblia diz que eles prepararam peixes assados e um pão de mel. E com eles comeu, tomou e comeu diante deles. Comeu diante deles. Coma nessa tarde. Jesus está aqui, coma nessa tarde. Você pode comer nessa tarde. Irmão, quando pegou uma mensagem dessa, a gente chora muito. Só minha esposa sabe que eu sou no caso. Minha menina muitas vezes chega, olha para ela e minha filha. Depois a gente briga. Agora eu tenho que me entregar no quarto. Eu falo isso não para mim agora não, irmão. Deus sabe. É porque a igreja precisa de pão que desce do céu. E quando a gente prega, o nosso coração a gente sai do culto dizendo: nosso coração arde. Eu senti a presença de Deus naquela tarde. Tinha pouca gente, mas a glória de Deus envolveu e foi até melhor. Porque eu pude nadar na graça e não bati em ninguém. Jesus comeu com os discípulos. Observe-me. Jesus comeu com os discípulos e agora vem a hora. Agora ele começa a conversar com eles. E começa a dizer: são essas as palavras que eu vos disse. Versículo de número 44, agora eu entro no texto. E ele começa a dizer: são essas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés,
e dos profetas e dos salmos. Então abriu-se-lhe o entendimento, porque até então eles não tinham entendimento. Para quê? Para compreender as Escrituras. E disse-lhe: assim está escrito, assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse. Observa que foi Jesus conversando com os discípulos e dizendo que isso tinha que acontecer, e que ele já tinha falado antes, mas eles não tinham entendimento. Observe mais adiante que ele continua no versículo de número 47: e em seu nome se pregasse o arrependimento. Eu quero que você entenda bem isso, porque devemos nos revestir do poder. Porque falar de revestimento é bom, falar em línguas estranhas é ótimo, mas entender o verdadeiro revestimento de poder é sobre isso que eu quero que você entenda. Observa que ele continua, versículo de número 47, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Aí entra o versículo do tema que as irmãs escolheram. Que maravilha! E eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. E eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Você está entendendo? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Não, eu vou continuar, mas eu quero que você entenda, senão eu não continuo. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Ele continua dizendo: até que do alto sejais revestidos de poder. Não, peraí, eu acho que você não entendeu. Antes, ele tinha dado poder. Você já entendeu aí? Você já entendeu? Glória para Jesus aí. Não, quando Deus me falou isso, eu disse: Jesus, eu lia tanto esse negócio, não entendia direito. Antes ele tinha dado poder, agora revestir de poder. Sabe por quê? Porque ele não ia estar mais com os discípulos, ele não ia estar mais conosco, visivelmente, humanamente. E aí ele fala que teriam que ficar lá em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E revestir é cobrir. De acordo com o dicionário, revestir é tornar a vestir. Revestir é estender-se sobre, é cobrir. Um crente com poder, ele faz coisas. Imagina um crente revestido do poder. É por isso que você que não é batizado com o Espírito Santo, você tem que buscar esse poder, esse revestimento. É por isso que nós que somos batizados com o Espírito Santo precisamos estar a cada dia buscando Ele.
para cada dia mais indo nos revestindo, recebendo mais, tendo mais. Aleluia. Se você está entendendo, dá um glória ao nome de Jesus de Nazaré aqui nessa tarde. Por que é que Jesus disse que os discípulos teriam que se revestir de poder? Aí ele continua, ele leva para fora até o Betânia, os versículos posteriores, e nós também podemos observar isso no livro de Atos dos Apóstolos, aonde os discípulos estão com ele, e ele, durante aquele período que estava na terra, ele precisava subir aos céus, ele precisava dessa ascensão, ele precisava ir para o Pai. E os discípulos observando o mestre, ele está conversando com eles, e a Bíblia diz que Jesus vai se deslocando da terra, e ele vai subindo, viva a história comigo para você entender. E ele vai subindo, os discípulos vão olhando, parece que vejo os discípulos quase quebrando o pescoço, e olhando e vendo Jesus subindo. Mas eles estavam dizendo: a ordem é ficar em Jerusalém, porque no alto vai ter revestimento. E eles vão olhando, e o mestre vai subindo, e em algum momento o mestre vai desaparecer, e alguém diz: varões! E eles olham, era a voz de um anjo que falava para eles e dizia: este mesmo Jesus que vocês ouviram subir, ele um dia vai descer, vai me buscar, vai levar para morar com ele. Parece que vejo os discípulos entendendo isso e dizendo: se Jesus deixou a ordem, que era irmos para Jerusalém, porque lá nós vamos receber revestimento, vamos ficar lá vai ter revestimento, vamos buscar, lá nós vamos orar, lá nós vamos jejuar, lá nós vamos buscar. É aqui dentro, não é em outro lugar não, viu? Aqui tem revestimento de poder, aqui Deus manifesta a sua glória, aqui tem prodígios, aqui tem sinais, aqui tem maravilhas. Então quem crê nisso recebe. Os discípulos entendendo isso, a Bíblia fala que eles se reúnem e eles começam a orar, começam a buscar. Atos capítulo de número 2, cumprindo-se o 50º dia, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A Bíblia é clara que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Não foi um vento, foi um som, e eles estavam lá, estavam buscando, estavam em Jerusalém, estavam querendo um revestimento, e a Bíblia diz que veio como de um som, um vento veemente e impetuoso. O texto continua dizendo que encheu toda a casa em que estavam
batismo com o Espírito Santo. Eles falavam em novas línguas, ao ponto que alguém olhar para eles e dizer: esses homens estão como embriagados. Aí alguém olha para eles e diz: não, isso é algo sobrenatural que provém, não nosso, mas provém de Deus. Sabe por quê? Porque eles não sabem de nada, eles são pessoas ignorantes, mas estão falando as nossas línguas. Agora xará, vou mandar você. Já estou ensinando. Pedro, que sempre foi ousado, tinha tantos homens para falar nessa tarde aí. Estava para a gente ir até tarde, mas nós temos que respeitar o horário. Mas a Bíblia diz que Pedro, só vou falar desse personagem, ele estava tão cheio do Espírito Santo, mas ele estava tão revestido, que a primeira oportunidade que ele teve, ele começou a pregar. Ele começou a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram. Pedro começa a pregar em Jerusalém, e Pedro começa a pregar, e os discípulos começam a pregar, e tamanha era a confusão entre aquela localidade, e os irmãos pregaram com ousadia tremendamente a palavra de Deus. Alguém tentou enganar, trazendo uma parte e recolhendo outra, sem querer entregar tudo. E eles olham para ele e dizem: por quanto vendestes isso, Ananias e Safira? Ananias olha e diz: vendi por tanto. Ele diz: olha, porque mentisses contra o Espírito Santo. Eu estou tão revestido que ele falou para mim. Você não entendeu? O crente revestido, irmão, escuta a voz do Espírito Santo. Parece que vejo Ananias tomando aquele impacto, dizendo: olha, está vendo aqueles moços ali? Vão tirar. Tu vai para sepultura. Morreu. Porque um homem revestido de poder sai de perto dele. Uma mulher revestida de poder sai de perto dela. A mulher de Ananias entra com uma parte, dando de boazinha, dizendo tudo que foi combinado vai ser feito. E ela entra, e Pedro faz mais uma pergunta: você vendeu por quanto? Vendi por tanto. Vendeu? Olha, o mesmo caminho e os pés de que levaram o teu marido também vão te levar, porque você está mentindo. Não brigue com o Espírito Santo, ele é sensível, ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é, ele tem sensibilidade, ele percebe por mim e por você. O Espírito Santo ele está aqui nessa